Boa noite, igreja. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que foi o domingo hoje? Um domingo ensolarado ou frio? Frio, mas estamos animados, né? Boa noite, a graça, a paz de Deus seja com você do canal Voz Ativa também, da TV de Ibi, Belo Horizonte. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês também nessa oportunidade. Muito bom estarmos na casa do nosso Deus para mais um estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar essa parte do livro de Isaías, que é chamado de trito, quer dizer três, ou seja, mesmo a terceira parte escrita pelo profeta Isaías, tá bom? Mas antes de iniciar, vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente na compreensão da palavra dele dessa noite, amém? Oremos. Santo Deus, obrigado ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez nessa noite na tua casa de oração. Obrigado, Deus, pelo dia, obrigado pela nova semana que já se iniciou. Conduz, abençoa cada irmão e irmã, jovem, criança e a cada convidado ou convidada aqui essa noite. Que o teu Santo e bom Espírito fale a mente e o coração de cada um de nós. Rogamos essas bênçãos e as agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Como a Rayane cantou, né? Convidar Cristo para estar entre nós e em nós. Muito bem. Hoje vamos fazer então um resumo aí das partes que damos até aqui do livro de Isaías. Bom, você sabe que Isaías, ele recebeu um chamado para cumprir a missão de Deus. Isso está lá no capítulo 6. Então, quando você vê essa imagem aqui, você vê que ele estava no templo e viu, em visão, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quem que era? O próprio Jesus Cristo. É claro que Deus é o juiz supremo, tá? Porque quando a gente começa a analisar todo o livro de Isaías, a mensagem é esperança, salvação e juízo final. Claro, vai muito mais além do que isso, mas retrata da esperança de um dia de que tudo isso vai acabar e a base central vai voltar, que é Jesus Cristo. Portanto, nós devemos entender de que ele fala claramente, quando o profeta Isaías foi chamar a atenção, chamar o povo para o arrependimento, que é o pecado, advertir as nações, profetizar a redenção, que é salvação, servir como emissário. O que significa a palavra emissário? Vocês lembram? Não é comissão de bordo não, tá? Nem entrando na Bíblia, emissário de bordo não. Emissário significa o quê? Mensageiro, levar a palavra de Deus, anunciar a vinda do Messias e trazer consolo e esperança. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Enquanto a Rainha cantava aqui, eu fiquei ali analisando os toques, do estudo daquele instrumento, e fui pensando o seguinte: a gente precisa convidar Cristo para estar entre nós, mas muitas vezes a gente acaba o quê? Fazendo o quê? Diferente. Então hoje nós vamos estudar aqui do capítulo 56 até o capítulo 66, que é a parte final do livro de Isaías. Além do mais, também nós aprendemos do capítulo 1 ao capítulo 55 do livro de Isaías, que ele traz sobre a vontade de Deus, o Senhor que podemos encontrar, traz graça, perdão e uma nova vida através da palavra de Deus. Se for resumir tudo, a gente pode resumir em três coisas: esperança, arrependimento e salvação. Esperança de que um dia as coisas vão mudar. Mas se você analisar comigo, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ler na parte mais adiante, que os versos que eu vou ler com vocês, ele fala justamente da atualidade do mundo em que nós hoje estamos vivendo. Então, o que aprendemos desse capítulo 1 ao capítulo 55 é isso. Além do mais, também, como já falamos aqui, traz denúncia, julgamento, arrependimento, os primeiros 39 capítulos do livro, tá? Está aqui descrevendo. Aí o profeta pregando, do outro lado o anjo dele escrevendo o que a pessoa faz ou deixa de fazer nos livros. Quantos livros a Bíblia apresenta? Vocês lembram? 3 livros: o livro da vida, quando a pessoa se batiza nas águas; o livro de memórias, boas ações,
e o livro da morte, aquele pecado secreto que só a pessoa e Deus sabe. Apocalipse 20 fala também sobre isso. E aí fala do arrependimento e juízo. Isaías começou a condenar a hipocrisia do povo, idolatria, injustiça em Judá, alertando que Deus puniria a rebeldia, mas também oferece o quê? A purificação, a redenção, oferece para aqueles que voltarem o quê? Para Deus. Há um tempo atrás, em 2015, quando fizemos aqui uma série de domingos, vocês lembram disso, ou mesmo naquele período, essa igreja era bem mais compacta de pessoas. E aí tinha alguns domingos que tinha muita gente, música, então trouxemos aqui diversos cantores, e foi uma vez aquele período ali. Tivemos muitos batismos também, mas o certo é que chamar o povo para voltar-se para Deus, largar a rebeldia, né? Entender que Deus vai punir as coisas. Além do mais também, trata também do arrependimento e juízo, que o próprio ele começou a condenar, traz a restauração, promessa, e tudo isso aqui, ó, essas imagens aqui, o que a gente está vendo aqui, promessa de purificação, restauração, para aqueles que se arrependerem. Hoje alguém falou comigo assim: como que Deus pode perdoar Manassés? Vamos entender o contexto da história de Manassés. Outra coisa, história do governo de Deus. Esse capítulo retrata eventos históricos, como o exílio babilônico, eventual libertação, além de lições sobre o governo de Deus, que é baseado na justiça, mas também na graça e na paciência. E aqui, ó, não dá para mostrar, mas nessa parte aqui nós temos a santa lei de Deus, que é a lei que governa o quê? O mundo de uma forma geral, governa dentro do céu e da terra. Então, traz o cativeiro da Babilônia de Israel, que se você pegar o capítulo 4 de Daniel, você vai ver que o rei Nabucodonosor, você vê que ele virou animal, e ele mesmo escreveu esse capítulo, mais tarde foi transformado no poder de Deus. Bom, nos capítulos 40 a 55, Isaías apresenta a mensagem de esperança para restauração, libertação, um novo êxodo da Babilônia. Aí mostra a natureza soberana e consoladora de Deus, que fortalece os fracos, o servo sofredor, que é quem? Jesus Cristo, e apresenta como a esperança para restabelecer tudo da humanidade. Bom, Jeová é o único Deus, dentro desse capítulo, desse resumo, tá? O servo do Senhor, só Deus resgata Israel, a soberania de Deus, a vaidade dos ídolos, as pessoas fazem, a promessa do livramento e a vida de Ciro. Ciro aqui é um rei, mas representa Jesus, tá bom? Queda dos ídolos da Babilônia, as promessas de Deus para com Israel, o servo do Senhor é luz para os gentios, que é o próprio Jesus, e aí o servo trajado, socorrido, a restauração, a salvação de Israel. Bom, aí vem a aparição, as dores e a glória do Messias, tudo conectado a Jesus, o progresso e a glória de Sião. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Pergunto: a salvação é exclusiva só para os adventistas do sétimo dia? Não, a salvação é para todas as pessoas. Mas ao longo do tempo a gente tem visto pessoas que dizem que a salvação é exclusiva, ou para algum outro grupo de cristãos chamado calvinismo ou calvinistas, dizem que alguns são predestinados e outros não. Mas a salvação de Jesus dentro do livro de Isaías é para todas as pessoas, não faz distinção entre raça, cor, não importa a condição da pessoa. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, tocar enquanto está perto. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. O capítulo 55, somos convidados por Deus a buscar Ele como todo o nosso ser, reconhecendo nossa fragilidade, necessidade espiritual de Deus. Buscar a Deus é um convite, agraciado com a nova vida, cheia de paz, alegria e esperança. No capítulo 55, 6, 7, aqueles que buscam a Deus com todo o coração encontrarão. Buscar a Deus com todo o nosso ser, reconhecendo nossa fragilidade, necessidade de renovação espiritual. Aqueles que aceitam esse convite são agraciados com uma nova vida cheia de paz, alegria e esperança. Ainda dentro do capítulo 55, Deus é infinitamente mais sábio e Ele é o que?
incompreensível do que nós podemos imaginar. Ele está além do alcance da nossa compreensão e sabedoria humana. Deus tem plano para a nossa vida. Além do mais, os mais elevados para nós. Os seus caminhos são justos e corretos, ali verdadeiros. Ele guiará nossos passos de acordo com a vontade perfeita de cada ser humano. Dentro do capítulo 55, a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Poder de Deus para transformar a vida. A palavra de Deus alcança os seus objetivos, transforma, acolhe. Deus age por meio da palavra. A palavra de Deus é poderosa e cumpre o seu propósito. Então a palavra do Senhor, ela transforma, ela cura, liberta e ela salva. E aí, quando nós chegamos nessa aqui no capítulo 56, que é a última parte, apresenta trito, quer dizer 3, a forma que o profeta escreveu. Vamos aprender a esperança de um novo céu e uma nova terra após o exílio. A segunda parte, a mensagem central, é chamada justiça e a solidariedade, especialmente em relação aos pobres, marginalizados e estrangeiros, criticando a religião hipócrita e líderes gananciosos. E última parte, o livro contrasta o destino daqueles que se arrependerão e os ímpios que serão julgados, com a promessa de salvação de Deus acolherá todos que foram fiéis. Promessa àqueles que guardam o sábado, as faltas dos crimes de Israel. Jerusalém será restituída sua glória, a salvação é proclamada, a glória futura de Jerusalém. Deus salva e vinga o seu povo, ações de graça, condições e súplicas do povo de Deus. Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos e a rejeição final dos rebeldes. Esses são os 10 capítulos finais do livro de Isaías. Vamos só ver Isaías capítulo 56 aí. E então vamos para a primeira parte aqui, mostrando o resumo do capítulo. A primeira parte do capítulo 56 apresenta a santificação do sábado, sábado como sinal. Sábado é visto como sinal da obediência à fidelidade a Deus, e a guarda do sábado é mencionada como das bênçãos prometidas a quem pratica a justiça. No capítulo 56, versículo 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, mantente o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está o quê? Prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Verso 2: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Ele descreve os demais versos, verso 1 a 12. Então, dentro desse capítulo, retrata a questão do sábado, da fidelidade, como um sinal de Deus. E quando você vai para Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, fala que o sábado aqui é um sinal, é uma aliança perpétua entre Deus e o povo. Assim como o arco-íris, quando chove, vocês podem observar que quando a chuva diminui, aparece o quê? O arco-íris. Deus lembrando que Ele não destruirá o mundo com água, mas sim com fogo. É a aliança de Deus. Dentro desse capítulo, a abertura universal para a salvação. Porque a salvação é para todas as pessoas. Ouvi alguém me dizer uma vez o seguinte: eu sou adventista do sétimo dia, guardo o sábado, guardo a lei de Deus e eu já estou salvo. Há pessoas que têm ainda esse pensamento, pessoas que talvez já tenham um certo tempo de caminhada com Deus, na caminhada da fé, mas digo para você que há muitas pessoas lá fora que serão salvas porque vão aceitar Jesus, que é a graça salvadora e a sua palavra. A maioria dos salvos não estão aqui dentro, a maioria dos salvos estão em outras sequências religiosas como aí fora. Me desculpem dizer, mas é a realidade, porque muitos subjugam o seguinte, como eu já falei, torno a dizer, muitos acham porque ser vegetariano ou vegano, ou porque guarda tudo por questão de prática e ritual, e isso traz salvação, porque a família, alguém, não importa, a salvação é pela fé, é pela graça em Jesus Cristo. Olhando para mim e para você, a gente não merece ser salvo, porque a gente sempre está falhando, a gente está sempre fazendo coisas que não agradam a Deus.
E muitas vezes nós confiamos nos líderes espirituais nossos, a ponto de dizer que o que ele falar está certo, mas não é bem assim. Como eu disse, a gente deve respeitar todas as pessoas, mas o nosso maior líder dos líderes é Jesus Cristo. A Ele sim toda a honra e toda a glória, a Ele sim toda a dedicação, todo o amor a Ele, e seguir a sua palavra. Agora, o que o líder orientar, a gente vai seguir dentro da palavra de Deus. Fora disso, não vá, porque não é bom. Portanto, a salvação é uma coisa universidade, ou seja, Deus declara em sua casa de oração será para todas as nações, entendendo a salvação a todos os que buscarem, independente da sua origem. Não importa, a salvação de Deus é para todos. Dentro disso é exclusão quebrada, acolhimento de todos. O profeta Isaías incentiva a quebrar a mentalidade de exclusividade, pois a salvação de Deus não é mais restrita ao povo de Israel, como você vê nessa imagem. Você vê esse pastor aqui, que vai ter um pouco mais forte do que eu, mas sentado na cadeira, mas virou meme para algumas pessoas das redes sociais. Não importa, a salvação de Cristo é para todas as pessoas, o branco, para o negro, para o rico, para o pobre. A salvação de Jesus é para todas as pessoas. E agora Isaías também condena os crimes também. Ele fala ali, ó, a falta e os crimes de Israel. Olha que os crimes eram cometidos pelos próprios líderes religiosos. Me acompanhe aqui na tela. O capítulo critica severamente os atalaias, líderes espirituais, que são descritos como cegos, mudos, preguiçosos e gananciosos, que não alertam o povo contra os perigos espirituais. Imagina você agora, alguém dizer para você o seguinte, ó, para você receber tal coisa, você tem que doar dinheiro na igreja. Isso foi o que eu ouvi ontem, e dentro da nossa igreja. Eu falei assim, quer dizer que agora a troca de papel agora é por valor? Ou seja, as pessoas estão se vendendo, estão trocando papel por dinheiro, e o mundo aí fora é a mesma coisa. Então, dentro disso há um perigo espiritual, porque os líderes religiosos, ao invés de falar de Cristo, pregar de Cristo, estão falando de si próprio ou coisa de autoajuda. Dentro disso, custo da omissão, a verdadeira adoração. O mau comportamento dos líderes e a omissão do povo leva a nação à destruição e ao abandono dos princípios divinos. A adoração genuína não é apenas um ato religioso, mas um estilo de vida que envolve a prática diária da justiça e da retidão. Agora o capítulo 57, você pode analisar comigo aí, vai dos versos 1 até o verso 20. Aqui o profeta apresenta a crítica à idolatria, a imoralidade, secretismo, o povo de Israel alertando sobre o juízo divino. Nos versos 1 e 2 apresenta a morte do justo e a justiça de Deus. Versos 3 a 13, a idolatria e a imoralidade do povo. O profeta descreve as práticas pecaminosas, sacrifício de filhos ao deus Moloque, idolatria e culto a ídolos em monte e em pedras, promiscuidade de atos sexuais em locais sagrados pagãos, busca de consulta a espírito de mortos, um ato que o profeta descreve como inútil, pois eles não podem falar. Ou seja, dentro disso, o rei Manassés foi um dos piores reis. E se você quer saber mais sobre a história de Manassés, 1 Crônica e 2 Crônica descreve o seu histórico. Um rei que era cruel, que pegava o seu próprio filho, jogou vivo para ser queimado, e assim levou o povo de Deus a fazer muitas coisas errôneas. Além do mais, o profeta Manassés mandou serrar ao meio o profeta Isaías dentro de uma casca de uma árvore. E então, mais tarde, o profeta Manassés, o rei Manassés, aliás, ele foi transformado pelo poder de Deus. Um fato interessante que Manassés, dentro desse contexto, ele era de origem judia. Ele fazia parte, aliás, do povo de Deus. Porque lá atrás, aliás, de José saiu ali Manassés. E infelizmente, ele se tornou um rei muito mau, que mandou fazer muitas coisas erradas. E aí, esse é o Deus Moloque, que as pessoas traziam suas crianças
era colocado fogo ali, brasa viva, e as crianças eram jogadas vivas lá. Imagina que coisa horrível, né? Pegar crianças de poucos meses, de um certo tempo, e jogar vivo para ser queimado como oferenda ali. E aí apresenta a promessa de restauração e cura, a natureza dos ímpios, recompensa dos justos. Deus é acessível a todos, não importa, tá? E aí ele descreve que os ímpios são descritos como aqueles que ficam marginados, que não se pode aquietar, cujas águas lançam lama e lodo e não encontrarão paz. Esse é o capítulo 57. E além do mais, aprende aqueles que confiam em Deus vão entrar o quê? A vida eterna, vão possuir, terá um nome novo. Já o capítulo 58 apresenta o quê? Ensina que a verdadeira adoração a Deus envolve não apenas rituais, tá? Mas uma prática consistente na justiça e compaixão, porque o jejum que agrada a Deus não é demonstrar o seguinte: ó, eu estou fazendo jejum. Não é isso que Deus quer. Deus quer um jejum que, de forma prática, vejamos aqui, ó, com ações sociais que Deus quer. E aí, o verdadeiro jejum que Deus quer não é um ritual vazio, mas com um coração quebrantado, com prudência e amor. Que você não ignora a justiça, mas que você ajude as pessoas dentro da sua realidade, o que você pode fazer. Pois no capítulo 58, versículo 12 de Isaías, diz claramente que Deus nos chamou para edificar as antigas ruínas, ou seja, reparar as brechas, levar a verdade de Deus para as pessoas com relação aos mandamentos de Deus e também fazer obra de ações sociais. Agora, isso também envolve que atos de compaixão. Está aqui, ó. Deus escolhe aquele que traduz com ações concretas de bondade, partilhar o pão com os famintos, acolher os pobres e os desnorteados e vestir os desamparados. Esse Deus quer. Essa é a ação social. Esse é o capítulo 58 de Isaías. Além de guardar o sábado, não profanar o sábado como nós sabemos, mas praticar uma ação social de ajudar dentro da sua realidade as pessoas que precisarem. Bom, intimidade com Deus é bom pessoal. O sábado dia vai refletir na obediência a Deus e procurar aquilo que desagrada ao Senhor. O capítulo 59 de Isaías, agora, me acompanhe aqui que eu quero ler com você, o versos 12 até o 15. Então, o capítulo 59 explica o pecado que cria uma barreira entre Deus e as pessoas, impedindo que Deus ouça as orações e que as pessoas experimentem a sua salvação. Jesus é a única ponte que liga o homem a Deus. A mão do Senhor está estendida para salvar e o seu ouvido pronto para ouvir. Capítulo 59, verso 1. Então, vamos só pegar Isaías 59 aí, por gentileza. Me permita ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional, do versos 12 até o verso 15. Diz assim, verso 12: nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabendo que somos pecadores. Aqui no versículo 12, na tradução normal, diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos a nossa iniquidade. Vê que tem pouca diferença, mas aqui na versão internacional, no versículo 13, diz assim, continuando, capítulo 59, verso 13: sabemos que nós rebelamos e negamos o Senhor, demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores, planejamos cada uma das nossas mentiras. Verso 14 e 15: nossos tribunais se opõem ao que é certo, não há justiça em parte alguma, a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou, e não encontra justiça alguma. Na Bíblia normal diz assim, verso 15: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou que não haver justiça. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo que nós estamos vivendo está cada vez mais dessa forma. A injustiça,
a verdade não mais parece ser convincente, a mentira prevalece. E aqui o profeta fala o seguinte: o pecado é a separação de Deus, a disposição de Deus em salvar, verso 1, a barreira do pecado, as consequências do pecado, vai dos versos 3 a 8, o clamor do povo, vai do verso 9 a 15. Pergunta: será que isso é uma verdade hoje para nós hoje? Nós estamos clamando por justiça, sim ou não? Estamos clamando. Então veja que o paralelo de Isaías 59 tem tudo a ver com a gente. E aí vem os versos 14 e 15, que é a verdade, a justiça, e dos versos 16 a 21, a intervenção de Deus e a promessa de salvação. Então tudo isso que está acontecendo hoje. Já no capítulo 60, 1 a 22, é a restauração de tudo, promessa gloriosa da futura de Jerusalém, chamado do povo de Deus a resplandecer, a atração de todas as nações pela luz divina. Verso 1 até o 3, o 11, o 15, o 22, levanta, resplandece a luz do Senhor, a vinda dos gentios, nova era de paz e justiça, o chamado para levantar, a restauração e a volta dos exilados. Tudo isso retrata o quê? A volta de Jesus, onde tudo será novo, tudo será mudado, e Deus vai restabelecer uma nova ordem nesse planeta. A glória e o esplendor vindouros. Os capítulos, versos 10 a 18 diz que fala da restauração dos muros da cidade. Qual capítulo que se encaixa aí de Apocalipse? Vocês lembram? Capítulo 21 e 22, nós queremos também isso daí. E o Senhor promete paz, justiça, que serão alcançados por meio da sua força e da sua presença constante. E além do mais, também a conclusão da profecia, onde se afirma que o sol e a lua não mais serão necessários. Quem vai brilhar para sempre ali? Jesus, capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 a 5, descreve isso. E aí então ele vai brilhar para sempre ali. Capítulo 61 fala da unção. Quem recebeu a unção aí? Para ser o profeta? O próprio Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, verso 1 do capítulo 61, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Capítulo 61, verso 1 de Isaías, descreve o próprio Jesus. E quando você vai para Lucas capítulo 4, versículo 18, do 14 até o 19, ali fala claramente que Jesus foi enviado após vencer ali os momentos de tentação lá no deserto, 40 dias, 40 noites, não é isso? Ele passou por esse período, cheio do Espírito Santo, foi o que? Evangelizar. Então ele foi pregar. Jesus foi ungido após o seu batismo e receber o Espírito Santo para a missão da sua palavra. E aí, consolar os quebrantados, trazer restauração, cidades devastadas. E os versículos finais destacam a restauração, um tempo novo de alegria, justiça, louvor a Deus, será manifesto a todas as nações. E aí, fala da missão da unção, que é a vingança do nosso Deus, a volta de Jesus, a restauração, a reconstrução. As pessoas são encarregadas de reconstruir as cidades devastadas, ruínas. Deus promete que eles receberão em dobro a sua terra, o seu descendente receberá o que? A vida eterna. Isso aí é chamado de sacerdote de Deus. Amém, igreja? Então esse nós recebemos. Além do mais, retrata também da justiça e louvor a Deus. Ele promete fazer justiça e também brota em todas as nações o louvor, forma semelhante como a terra produz seus renovos, jardim, faz brotar a semente. Essa promessa de restauração e justiça enche o texto de esperança para todos aqueles que aguardam a vinda do Messias. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis falam o quê? Da destruição da terra, não é isso? Que foi a construção, ao mesmo tempo foi a destruição, porque Adão e Eva pecou. E os 3 últimos capítulos de Apocalipse descrevem a destruição do mal e a reconstrução de tudo que será novo. Já no capítulo 62, a profecia sobre a restauração de Jerusalém de Israel, prometida ao povo de Deus, não será chamada mais
mais desamparado, mais belo lar, ou seja, quer dizer, um belo lar que teremos lá no novo céu e na nova terra. E no versículo 1 a 5, a restauração de Jerusalém, justiça e glória, o povo de Deus será visto pelas nações e reis como exemplo de justiça e glória divina. Promessa de amor, Deus como noivo se alegrará com a noiva. Quem é a noiva hoje? Quem é a noiva hoje? Quem é a igreja? Nós somos a igreja, somos a noiva preparada para encontrar com o noivo Jesus Cristo. Amém? Além do mais, os guardiões de oração, vigilância constante. Deus coloca guardiões sobre os muros de Jerusalém, os quais devem clamar incessantemente de noite, sem descanso, compromisso. Esses guardiões, ao orarem, não devem se aquietar até que a justiça e a salvação de Deus se manifestem em toda a sua glória. Quem são esses guardiões? Os anjos de Deus que nos guardam cada dia nas nossas idas e vindas. E o próprio Jesus está liderando tudo isso para a nossa vida. Proteção e redenção, proteção dos frutos. Deus promete que seus servos não perderão o fruto do seu trabalho. Preparação do caminho, necessário preparar o caminho para o povo, remover as pedras, erguer uma bandeira para as nações. Redenção divina, Deus virá com a sua recompensa, galardão, redimindo o seu povo, chamando o santo e remido, e restabelecimento. As nações verão a salvação de Deus e a sua glória. O povo de Deus será restaurado e não mais desolado. Amém? Tudo será novo. Capítulo 63 combina com a visão de um guerreiro divino, vitorioso Messias, com a súplica do povo que ora a Deus por salvação e redenção, lamentando o seu estado de afastamento. Esse capítulo nos remete ao capítulo 19 de Apocalipse, quando descreve as duas ceias, a ceia de Deus e a ceia de Jesus. A ceia de Deus é o juízo final, a ceia de Cristo é a salvação. Então descreve isso. E aí nos versos 1 a 6, um guerreiro divino. Aí você lembra lá no Apocalipse 19, né? Alguém montado em cavalos com seus cavaleiros, deve vocês lembrar ali. E aí se descreve essa cena: um guerreiro vitorioso com veste avermelhada, que veio de Edom com força poderosa, que pisa no lagar. O lagar quer dizer a ira de Deus ou o juízo divino de Deus sobre as nações ímpias. Então essa é o significado da palavra ira. A oração do povo, reconhecimento de amor e fidelidade de Deus, lamento e pedido de ajuda, confissão da rebelião e busca da restauração. Já o capítulo 64 apresenta aí um clamor de um povo que reconhece o pecado e a distância de Deus, pedindo que Ele rasgue os céus e desça, agindo com poder para salvar e fazer as nações tremerem. O texto destaca que a consciência da impureza e a fraqueza humana diante da santidade divina, a esperança de que o Deus poderoso e justo intervirá, apesar da incapacidade do povo de salvar por si mesmo. O lamento da condição humana, que vai do verso 1 a 5, versos 6 e 7, o reconhecimento da soberania de Deus. O versículo 8 a 12, o apelo à misericórdia e intervenção divina. O profeta reconhece a soberania e a justiça de Deus. Ele se compara com o barro e Deus com o olheiro, reconhecendo que são criaturas que devem se submeter à vontade do Criador. Nessa imagem nós vemos claramente que nós somos o que? Barro, precisamos ser quebrado e refeito por Cristo, e assim Ele faz em nossa vida. O capítulo 65 apresenta o que? Explica a resposta de Deus à rebeldia do próprio povo de Israel, a promessa de um novo começo que inclui a criação do novo céu e nova terra, e os versos finais descrevem a reação de Deus ao povo que desobedeceu a sua graça, que não pode abandonar totalmente o seu remanescente fiel. E aí, nos versos 1 a 7, a ação de Deus na rebeldia do povo, versos 8 a 16, promessa de salvação e restauração, e o capítulo, versos 17 e 25, um novo céu e uma nova terra. Por que a gente não está lendo os versos? Porque o nosso tempo vai avançando, então a gente tem que fazer um resumo para vocês lerem em casa. Mas eu li esses 10 capítulos finais ontem. Ontem não, foi ontem. Hoje pela manhã. E vi cada coisa interessante aqui. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 66, abre só ver o capítulo 66 aí. O capítulo 66, versículo 15 a 17,
a gente usa o verso 17 como uma questão de falar para as pessoas não comer carne de porco, correto? Mas esse verso não tem nada a ver com a questão de carne de porco. Tem a ver com a questão da idolatria do povo fazendo no passado. Mas a gente pode se usar assim para advertir a pessoa: se comer carne de porco, carne de rato, será consumido. Mas era a abominação que o povo no passado fazia. Por isso está dentro desse contexto. Por isso que o capítulo 65 apresenta o novo céu e nova terra. E aí diz o quê? O que fala a frase ali? Seremos todos restaurados. Imagina ali uma pessoa já idoso, fica jovem, sai da cadeira de roda, passa a andar. E aí está doente, não, mas todo mundo será jovem para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Nós seremos jovens para a eternidade. E aí nós saímos o quê? Nessa nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Já o capítulo 66 conclui o livro de Isaías com uma promessa o quê? De uma nova criação, um julgamento final, combinando julgamento e salvação. Julgamento e salvação, adoração mais importante, a ira de Deus, julgamento final e o consolo de Deus. Tudo isso está descrito aqui, ó. Adoração mais importante, que é a questão de adorar a Deus, a ira de Deus, julgamento final e o consolo de Deus. Nova criação e adoração eterna. Você sabia que nós vamos viajar durante uma semana para o céu, correto? Está lá no Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 3. Então, durante uma semana nós vamos viajar, vamos parar, vamos guardar o sábado, e depois desse sábado vamos continuar a viagem até chegar no céu e ficar durante 1000 anos com Cristo. E que descreve: Deus vai reunir todas as nações. O Senhor promete reunir todas as nações e línguas para que vejam a sua glória. Um novo mundo, haverá um novo céu, uma nova terra, duradouros como a posteridade fiel de Deus. A adoração será universal. E aí não vai ter mais pastor, não vai ter mais ancião ou líder, nem obreiro. Mas quem vai estar ministrando a palavra? O próprio Jesus estará ministrando a palavra para nós ali eternamente. Amém? Então, por isso que a humanidade vai ser convidada a prostrar, a adorar a Deus, e a glória será vista por todas. E aí, a Bíblia sempre será a base da palavra de Deus. É como alguém fala o seguinte: a base é livro de fulano, de ciclano. Eu vou citar nome de escritor aqui, mas vocês estão me ouvindo que vocês entendem, né, que eu não posso falar pelas redes sociais. Mas não será livro de homem ou mulher que vai prevalecer, mas sim a Bíblia Sagrada. Ela será a base central da palavra de Deus, como hoje deve ser. A Bíblia deve ser a base para a nossa vida, para a nossa vida. Mas não tem que falar, mas é somente a Bíblia, somente a Bíblia, nada mais. E aí o destino da terra, a finalidade do capítulo é clara: o justo vão receber o quê? Vida eterna, enquanto os ímpios vão receber o horror do fogo que se apagará. Aqui, ó, uma pequena dose do fogo apocalíptico. Capítulo 20 de Apocalipse escreve isso. Versículo 8 a 10, né? E versículo 14 e 15 fala isso também. E aí, a fidelidade divina é uma lembrete da fidelidade de Deus, que mesmo em meio às tribulações, Ele ouve as orações e não nega o quê? A sua graça. Deus ouve a minha, a sua oração e não nega a graça para nós. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o histórico do profeta Isaías. Quem foi ele? Só para a gente fechar aqui. Aqui diz o seguinte, ó: o nome dele quer dizer o Senhor é salvação. Ele teve 2 filhos, tá? Isso está no capítulo 7 de Isaías. Você pode conferir. Quer conferir comigo? Abre sua Bíblia. Isaías 7, 3. Volta um pouquinho atrás, por favor. Isaías 7, 3 e 8, 3. Para vocês não dizerem que a gente está falando alguma historinha para passar tempo, mas é verdade. Isaías 7, verso 3. Ele teve esposa, sua esposa também contribuiu na pregação da palavra também, que ela auxiliava ele. Ele teve 2 filhos, e os 2 filhos receberam nomes que fez parte da profecia do livro de Isaías. O capítulo 7, verso 3 diz o Senhor Isaías: agora sai tu com teu filho, que chama um resto moverá ao encontro de Acaz, que está em outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Agora veja o segundo filho dele, capítulo 8, versículo 3, que está do seu lado de Isaías. Foi ter com a profetisa,
Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome rápido no despojo, pressa e seguro. Vamos entender esses nomes aqui. Vamos lá. Casar 2 filhos, mensageiro de Deus com foco para princípios. Aqui diz, se você pegar no YouTube, aliás, no Google, você vai pesquisar lá, você vai ver Manassés e vai ver Isaías como um dos maiores profetas da Bíblia. Está lá descrevendo. Ele profetizou a volta de Jesus no fim do tempo, no fim dos tempos. Isaías era filho de Amós. Em hebraico, seu nome significa o Senhor é salvação. Isaías e sua esposa tiveram 2 filhos. Os dois receberam nomes que faziam referência às profecias de Deus. O primeiro se chamou Sear Jazub, que significa um remanescente voltará. Viu como as coisas de Deus se encaixam? Nós somos um povo remanescente, sim ou não? Somos. A igreja dela é defeituosa, mas Deus tem um carinho especial por ela. Percebe? Além do mais, na ocasião que o reino de Judá foi ameaçado por conta da aliança Samaria-Síria, o Senhor se manifestou ao profeta e lhe disse: agora sai com teu filho, que se chama Sear Jazub, Isaías capítulo 7. O segundo filho foi Maer Salai Asbaz, que significa rapidamente, até o despojo, agilmente até a pilhagem, nome hebraico. Uma profecia de Deus sobre a pilhagem de Israel e Síria pelo povo assírio. Então, nós que esse dado é bem interessante. Mas dentro disso também tem uma outra parte bem interessante, que existe um chamado Talmud. O que é o Talmud? Talmud de Jerusalém. Consta que Isaías foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de um cedro. As franjas, as roupas, sua roupa, porém, se descagaram em sua presença. Então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando sua morte. A versão Talmud é um pouco diferente, onde o profeta se introduz no cedro perante Manassés e então manda serrar a árvore. Quando a serra chegou à sua boca, Isaías morre, assim sendo castigado por seu perseguidor protegido. Eu habito no meio do povo de lábios impuros. Lembra de Isaías 6? Então, entre outras variantes de literaturas judaicas, com algumas singularidades, como o Targum. E aqui está o Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados, que é rabínica, que aí foi extraída toda essa parte histórica e teológica. E aqui ele foi cortado ao meio, tá? Dentro de uma caixa de uma árvore. Claro que se você quiser acessar um pouquinho no YouTube, você vai achar lá o livro de Isaías como nunca lido antes. Você vai achar essa mensagem no YouTube, que é 2 horas e poucos minutos, quase 3 horas de relato histórico. Você pode acessar lá, para esse mesmo lado você vai entender um pouco mais da história. Mas ele foi encerrado ao meio. E aí morreram os 2 discípulos de Cristo, cada um com a morte mais horrível, mas porém faz parte da alegria da fé. Sofreram demais, por quê? Porque estavam ali como heróis, como homens de fé, morreram fiéis a Deus dentro da arena, no Coliseu da Itália. Mas em Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Cristo morreu e nos deu a vida por nós. Romanos 8,1 fala o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus. Em breve esse Jesus voltará. Ele tocará a trombeta. Os anjos de Deus tocarão a trombeta. Ele estará no meio com milhares de anjos para buscar em você, para nunca mais ter dor, morte e sofrimento, mas teremos um lar de eterna felicidade. Ele mostra que há 2 caminhos, diz em Mateus capítulo 7, 13 e 14: entre pela porta estreita, porque lá é a porta espaçosa do caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos que a encontram. Ou seja, há pessoas que fazem a escolha entre o caminho estreito e o caminho largo. Cada um tem o poder de escolha. E aí Jesus em breve voltará e estará nos chamando a nós, estarmos prontos para receber dele a coroa da vida. E esse Jesus estará ali com o poder e glória, com todos os anos ao seu redor. Ele fala: filho. E ele fala: eu quero Cristo hoje e sempre. E a pergunta é: você deseja receber Cristo hoje e sempre no seu coração?
Quantos desejam? Amém? E em breve nós vamos ter essa imagem bonita aí. Apenas um vislumbre, né? Você, claro que vai ser muito mais do que isso. Eu quero terminar lendo com você o livro de Apocalipse, capítulo 22, para a gente fechar aqui. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17. Eis o convite de Deus para mim e para você hoje, para a gente então entender de que nós teremos uma vida eterna para morar com Ele. Esse é o convite da graça, é o convite da divindade, nos convida para nós estarmos com Ele no céu, para vivermos para sempre com Jesus. Capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem bem, aquele que eu diga bem, aquele que tem sede venha, quem quiser receber de graça a água da vida. Amém. Pergunto para você, essa água da vida, graça é o próprio Jesus. Você deseja receber essa graça salvadora? Você deseja se preparar para estar com Ele no céu? Esse é o meu desejo de cada dia, de me preparar com Jesus, entendendo de que o livro de Isaías, nós estudamos esses 3 domingos até aqui, fala claramente salvação, esperança e juízo final. Todo mundo entendeu? Ficou com a dúvida? Ficou claro? Agora você já sabe, o livro de Isaías fala de Jesus, como o livro do Apocalipse fala de Jesus também. E Jesus declarou: eu voltarei para buscar todo aquele que me aceitar como Senhor e como Salvador. Eu quero convidar a Raena para cantar a mensagem final aqui agora. Enquanto ela canta, eu gostaria que você pensasse um pouquinho em aspectos da sua vida, e eu pensar um pouco na minha vida também. Se eu quero ser salvo, o que eu devo fazer? Entregar-se a Jesus Cristo. Enquanto ela canta, pense um pouco de que como anda a vida, como está com o teu Deus. Tem uma música bem antiga, né? Que o pastor Valdeci, sua esposa André Melo, cantava: como estás com o teu Deus. Tem alguns balados também assim, alguns balados antigos, anos 60, 80, por aí. Como estás com o teu Deus? Como eu estou com o meu Deus? Medite na letra dessa música e deixa Deus ser Deus na sua vida, e eu deixar Deus ser Deus na minha vida. Para você também do canal Voz Ativa, da TV de Bi, pense um pouco, se Jesus voltar hoje, você estará pronto? Como estás com o teu Deus? Qualquer
Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Nós falseamos sua decisão. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem não tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem não tem, Jesus Cristo é tudo. E pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém? Jesus é o pão da vida. Sem Ele, a gente não consegue ir para caminho. Esses 3 meses nós estudamos o livro de Isaías. Eu nunca tinha estudado esse livro assim tão profundo como estudei com vocês esses 3 livros aqui. E aprendi uma coisa, que cada vez mais eu preciso de Deus na minha vida. Assim como você também precisa de Deus na sua vida também. Deus, Ele tem o poder da cura, tem o poder de transformar, reabilitar e nos ajudar a fazer a sua vontade. Mas eu não poderia deixar terminar esse convite nessa noite. Há alguém aqui que sabe que entre você e Deus tem uma coisa que precisa de modificação, que precisa de ajuda. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente orar comigo, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para a nossa vida espiritual, física, emocional, de trabalho, de finanças, de qualquer área da vida, não importa. Mas vem aqui, se junta aqui no altar do Senhor e vamos nos colocar, vamos unir em oração, como a Rainha cantou. Para qualquer dor, para qualquer sofrimento, Deus tem o poder para cuidar. Então, basta nós fazer isso, nos colocar na mão do Senhor e deixar tudo que Ele faz para nós. E que nós saímos daqui diferente. Eu entendi um pouquinho mais avançado do horário, 20 minutos, mas você percebe que durante a igreja a gente sempre tem terminado antes, um pouquinho, mas hoje a gente começou um pouquinho já após o horário, mas é tudo para a honra e a glória de quem? De Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês entenderam bem o livro de Isaías, desses 3 livros, todo mundo entendeu mesmo? Tiver alguma dúvida? Gravado bem? Então agora o que vocês fazem agora? Agora estuda em casa os 66 capítulos, pesquise, vocês vão ver coisas maravilhosas, vão ver coisas grandiosas de esperança, perdão, salvação e vida em Jesus Cristo. Nossas orações, vamos orando para o outro, para que Deus possa nos ajudar a nos preparar cada dia para a vida de Cristo, para a eternidade. Orar pela igreja. Essa mensagem já está gravada, vou passar para a Dora, ela vai passar no grupo da igreja, e vocês compartilhem com seus contatos, para que essa mensagem possa chegar a essas pessoas, tanto a mensagem falada como cantada, porque Deus tem os seus meios de usar para salvar, mudar a vida de pessoas, como está mudando a nossa aqui, porque apesar do tempo de tudo, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida, obrigado por essa palavra aberta, obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado.
Em tuas mãos, ó Pai, colocamos a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos irmãos, que o Senhor possa abençoar esse grupo de homens e mulheres que vieram à frente. O Senhor conhece a vida de cada um e suplicamos que o Senhor possa nos abençoar na vida espiritual, física, emocional, material, profissional e também familiar. Que o Senhor derrame sobre nós o teu santo e bom Espírito, que o Senhor nos liberte de todo mal, nos purifique pelo sangue de Cristo e nos ajude a viver a tua palavra. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, a companhia dos teus santos anjos ao nosso redor. E assim todos juntos vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Uma semana feliz, uma noite feliz para todos. Que Deus abençoe vocês. Amém.